Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Não há como a gente começar o dia falando de Deus, refletindo sobre Deus, e o nosso dia não ser um dia diferente, um dia produtivo, um dia feliz, um dia cheio da presença de Deus. Então, não há o que pague esse dia, tá bom, queridos? E hoje, nossa reflexão está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Então, Jó 1, 21. E ele diz o seguinte: E disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, meus queridos, livro de Jó, para quem não leu ainda, eu dou essa dica, leia o livro de Jó. Aliás, como toda a Bíblia, o livro de Jó é muito bacana, muito importante, para o nosso aprendizado, para a gente conhecer um pouco mais do nosso Deus. E Jó, aqui nesse pedacinho, é bem no comecinho, como eu disse, versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 21, e aqui Jó fica sabendo das desgraças que abateram sobre a sua vida, a perda de bens materiais, perda de familiares. E ele diz isso, fica sabendo de tudo isso, e ele diz isso, que ele saiu, nu do ventre da mãe dele, nu ele partirá, e o Senhor, nosso Pai, nosso Deus, ele dá e ele tira, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, nada é nosso, tudo emprestado, Deus dá e Deus tira, e louvado seja o nome do Senhor. Daí, eu fico pensando, fico lembrando, de ouvir, pessoas falando sobre o livro de Jó, que até tem um ditado onde a gente fala, a paciência teve Jó, então Jó sim, que é paciente. Mas uma coisa que me chama muito mais atenção do que a paciência de Jó, é essa aceitação de Jó, esse modo de pensar de Jó, que é exemplar, ou seja, louvado seja Deus, Deus dá e Deus tira, Então, se a gente ler um pouquinho mais para frente, ele vai dizer assim no versículo 10 do capítulo 2, ele diz para a mulher: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, Porque a mulher dele fala para ele, fica indignada que ele ainda está louvando, está amando Deus, ainda louvando Deus, por que ele não amaldiçoa Deus de uma vez e morre, Daí ele diz isso para a mulher dele, E ele diz: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, ou seja, nós temos que aceitar tudo que Deus nos dá, Então, essa aceitação de Jó, isso para mim é muito mais importante do que a paciência de Jó, Mas a gente não ouve, pelo menos eu, nunca ouvi isso, da aceitação de Jó. Eu sempre ouço a paciência de Jó. Mas cá entre nós, meus queridos e minhas queridas, a gente lendo só esse pedacinho, não é muito mais importante, muito maior aqui, muito mais bonito a aceitação de Jó, a Deus, a obediência de Jó, aceitando o que Deus mandar, Se Deus mandar o bem, ele aceita, claro. Se Deus mandar o mal, ele aceita também. Por quê? Porque são coisas vindas de Deus, e a gente não pode negar, a gente não pode reclamar, Não, pelo contrário, nós temos que aceitar, por pior que seja, Se você, leu o livro de Jó, lá você sabe as desgraças que se abatem na vida de Jó, ele perde
filhos, perde parentes, perde todos os bens materiais dele. Ele era uma pessoa próspera, rica, ele perde tudo. Depois ainda fica com feridas desde a sola do pé até a ponta da cabeça. Ele se coça com um pedaço de pedra, de telha, né? Quer dizer, a vida dele vira de cabeça para baixo, né? De um inferno, eu ia dizer, mas né, não gosto dessa palavra, vira de cabeça para baixo, muda completamente, mas ele aceita. Então, queridos, né, vamos pensar, vamos refletir hoje, né, nessa terça-feira, como está a nossa aceitação. Você agiria assim como Jó? Você aceitaria as coisas ruins que possam acontecer, que pudessem acontecer ou que poderão vir a acontecer na sua vida, né? Ou então, né, mudando a pergunta, as coisas ruins que aconteceram na sua vida, na minha aconteceu várias, né? Perda de filho também, um monte de coisas, né? Perda de emprego, desilusões, né? Desilusões amorosas, desilusões de trabalho, desilusões com amizades, né? Como que você aceitou essas coisas ruins, essas adversidades? Como que você aceita essas adversidades, né? Com esse pensamento de Jó, ou com raiva, com desprezo, com sentimento de pequenez, sabe? De pequenez de sentimentos, né? Poxa, resignação, não, eu não merecia isso, puxa, por que aconteceu isso comigo, justo comigo, eu temo a Deus, eu vou à igreja, eu sou uma pessoa boa, não, Deus não poderia ter feito isso comigo. Como que é, né? Como que você aceita essas coisas? Então vamos hoje, né, nessa terça-feira, vamos parar um pouquinho, vamos pensar como que nós aceitamos as coisas ruins, as adversidades, as surpresas desagradáveis da vida, como Jó, né? Ou como uma pessoa comum, né? Porque Jó aqui, a gente vê que Jó não era uma pessoa comum, né? Jó era um homem temente a Deus, um homem obediente, né? Um homem que evitava completamente o mal, um homem reto, um homem justo, né? Então ele, né, se fôssemos comparar, né, com ele, não poderia ter acontecido nada disso, né? E Deus permite que acontece, né? Porque para ver, né, qual seria a reação. Deus já sabia qual seria a reação dele, mas Satanás, né, quis testar Jó porque tinha certeza de que Jó ia abandonar Deus, né? E pelo contrário, né? Jó não abandonou Deus nem nessas horas, né? Então, como que vamos nos comparar a Jó, né? Eu acho que seria assim, errado, né? Nós nos compararmos a Jó, porque é muito difícil, né? A gente poder se comparar, a gente tem que imitar, é melhor, né? Então, que imitemos Jó, né, nessa aceitação. Então, como está essa nossa aceitação com as coisas ruins, com as adversidades? Como nós nos deparamos? Qual é a nossa reação, né? Qual é o nosso pensamento quando acontecem as coisas ruins, né? Então, que a gente se lembre de Jó e que a gente mude, né, o nosso modo de encarar as adversidades. Aqui a gente sempre diz isso, né, que o diferencial de nós cristãos, né, com as adversidades é isso, é um modo de aceitá-lo. Isso na teoria, mas e na prática, né? Na prática nós agimos assim, né? Você age assim, eu, José, ajo assim também. Então vamos parar hoje para pensar um pouquinho como estamos, né, nos comportando perante as adversidades da vida. Sejamos como Jó. Imitemos Jó. Tenhamos Jó como exemplo. Tá bom, queridos? Então é isso para hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança.
nos dê muita sabedoria para que a gente possa conduzir, a nossa vida de uma maneira que agrade ao nosso Pai, nos aproximando cada vez mais dele e tendo a sua palavra revelada, verdadeira, na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, tá bom? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito, muito obrigado, queridos. E não esqueçamos, sejamos hoje melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.